Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta. Estamos aqui novamente nas nossas aulas semanais, cada semana com outro assunto, com outro tema, seguindo a sequência do Código de Leis do Maimônides. Após um pequeno intervalo para todos sentirem falta, eu também sentindo falta, muita gente reclamou que esse período a gente não deu as nossas aulas, mas faz parte é, de um descanso, de um retiro, e principalmente para poder curtir a família, curtir as crianças. Nós veremos hoje sobre um assunto que todos deveriam saber, ou muitos já sabem, e devemos praticar cada vez mais, que é a nossa reza. Rezar, rezar para Deus, como chamamos de tefilá, prece, oração, reza, como você quiser traduzir. Mas o mais importante é rezar para Deus, rezar para Hashem, pedir, agradecer e sempre pedindo mais, agradecendo mais. Baruch Hashem, estamos felizes de ver aqui o pessoal voltando para as aulas depois de um bom intervalo, vindo para todos. E vamos começar as nossas aulas com muita energia. Um grande sábio da época do Talmud, ele dizia: Animit palel kedat zehatinok. Eu rezo como este bebê, como essa criancinha. Eu rezo como uma criança. Quando uma criança ela precisa de alguma coisa, ela chora para os pais até que ela consegue aquilo. Hoje de tarde eu trouxe meus filhos da escola e um filho mais velho fez um choco batido lá, um chocolate quente, e todo mundo bebeu. Daí o pequeno começou a chorar, eu quero mais, e não era para fazer mais. Mas ele chorou, e eu falei, tá bom, faz mais um. E ele ficou feliz. E assim que funciona. A criança, ela chora, ela pede, e os pais acabam cedendo e dando aquilo que aquela criança estava pedindo. O nosso sistema com Deus é a mesma maneira. Se você não chorar, você não ganha. Se você não pedir, você não vai ganhar. E se ganhar, vai ganhar pouco. Em outras palavras, Deus ele precisa das nossas rezas, Deus ele precisa dos nossos agradecimentos. Como eu já contei várias vezes aquela história conhecida do Baal Shem Tov, o grande mestre racídico, que ele provocava que todo mundo falasse Baruch Hashem. Graças a Deus. Vai com Deus. Se Deus quiser, graças a Deus que a vaca deu leite, graças a Deus que a galinha botou o ovo, graças a Deus que nasceram as frutas, graças a Deus que eu tive um filho. Do dia a dia, das coisas naturais, das coisas da natureza, que você não precisa se esforçar, mas você precisa reconhecer que tudo vem de Deus. E Baal Shem Tov, ele chega naquela cidade que tinha um cara que era um parush, que era um ermitão, totalmente afastado da matéria, do mundo, divorciado, não tinha família, não tinha nada. E Baal Shem Tov provocou, perguntando como vai a saúde, como vai a vaca, como que vai os animais. E o cara ficou tão bravo que mandou o Baal Shem Tov para fora. E o Baal Shem Tov falou para ele: por que você não dá o sustento para Deus? Por que você não dá parnassá para Deus? E ele ficou mais bravo ainda. Imagina, eu estou aqui estudando Torá o dia inteiro, mais de 50 anos. E o Baal Shem Tov falou para ele: nós vivemos o que Deus nos dá, que Ele nos sustenta. Mas do que Deus ele vive? Qual que é a comida de Deus? Qual que é o alimento de Deus? Qual que é o ganha-pão dele? São os nossos louvores, os nossos agradecimentos e o nosso reconhecimento que tudo que eu tenho vem dele. E essa que é a base da tefilá, essa que é a base da nossa reza, de você pedir
e agradecer. Pedir e agradecer. Sim, nós precisamos pedir e continuar pedindo. Você agradece, mas você pede mais. Que assim é o tratamento também de filhos com os pais. Você agradece, mas eu quero mais. Ou você com o teu chefe. Você ganhou, mas você quer um aumento. Você sempre quer mais. E não é ser ingrato com Deus. O fato que você pede mais, não é ser ingrato. Mas Deus, ele mais a vaca quer dar leite do que o bezerro quer mamar. Mais os pais querem dar para os filhos. Outro dia, meu filho, ele criticou: por que você dá tanto para a gente? Você é tão exagerado nas suas doações. Eu falei: você pediu, eu te dei. Você talvez não pediu tanto, mas é natural de qualquer pai e mãe de querer dar e dar cada vez mais. E isso nós pegamos de Deus, que é a bondade pura. Então você tem que pedir. Você agradece, mas você pede mais, e você pede mais. O Talmud descreve que os três patriarcas, eles criaram as três orações diárias. Abraham Avinu, o patriarca Abraham, ele criou a reza da manhã, Shacharit. Isaac, criou a reza da tarde, como a Torá descreve, que ele saiu para rezar no campo de tarde, a reza de Minchá. E o patriarca Yaakov, ele criou a reza da noite, a reza de Arvit. Conta uma piada que porque bem o Yaakov, o patriarca Jacó, criou a reza da noite, porque ele tinha 12 filhos, fora suas filhas, e tinha 4 mulheres. Então ele chegava em casa e a Raquel virava para ele e falou: você tem que dar banho no Benjamim. E a Léa falava: você tem que fazer isso. Quer dizer, a Raquel não estava com o Benjamim, mas de qualquer maneira, com o Yosef, com o José. E a Léa pedia para fazer lição de casa com o Reuven, com o Shimon. E a Bilhá e a Zilpá, cada um pedia uma coisa e cada filho precisava de uma outra coisa. E Jacob, ele vira para as esposas e fala: Arvit, eu preciso da sinagoga para fazer a reza da noite e dessa forma se safar, fugir das preocupações de casa. É uma piada, mas combina com o patriarca Yaakov, no sentido que ele tinha muitos filhos. Mas, de qualquer maneira, da onde sabemos que precisamos rezar? Então, onde que surgiu esse conceito da reza? Isso está escrito na Torá, claramente, uma frase que diz: Va'avadetem et Hashem Elokechem. Vocês vão servir a Hashem, o teu Deus. Então ele irá abençoar o teu pão, a tua água, e eu vou tirar todas as doenças entre vocês. Então aqui a Torá descreve uma frase: vocês vão servir a Deus. E a pergunta é: o que significa servir a Deus? Servir com sacrifícios, com oferendas? Explicam nossos sábios que o serviço a Deus é a reza. Eis a avodá. O que significa servir? É o serviço do coração. Que isso representa a nossa prece, a nossa reza, a nossa tefilá. Quando a pessoa ela reza, ela está demonstrando e ela está reconhecendo que ela precisa de Deus para sobreviver, precisa de Deus para ter tudo aquilo que ele precisa. E dessa forma ele está reconhecendo que Deus ele é o único que dá para mim tudo aquilo que eu preciso para poder viver. Quem foi a primeira pessoa que rezou a Deus? Alguém sabe? Eu vou dar 10 segundos para vocês responderem. Quem foi a primeira pessoa que rezou a Deus? Ninguém sabe? A primeira pessoa que rezou a Deus foi o primeiro homem, Adão. Adam Harishon. Ele foi o primeiro que rezou a Deus. Porque ele foi criado no 6º dia da criação. Muito bom, Marlon. Muito bom, Marlon. Parabéns. Parabéns.
Você teve um bom professor de Bar Mitzvah. Deus criou toda a natureza. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quinto dia da criação, do Gênesis. Ele criou todas as plantas, todos os animais, tudo que foi feito. Mas tem uma coisa interessante. As plantas e toda a vegetação foram criadas no terceiro dia do Gênesis, só que eles ainda não brotaram. As sementes foram feitas, estava ainda tudo dentro da terra. Nenhuma planta, nenhuma árvore havia brotado e aparecido. Por quê? Porque não havia chuva. Nunca tinha chovido. Até o sexto dia do Gênesis não existia a chuva. No sexto dia, quando Adão e Eva foram criados, e ele virou para Deus e falou: Deus, cadê os frutos? E ele rezou pela chuva. E na hora que ele rezou pela chuva, choveu. E daí que aconteceu? Todas as plantas e toda a vegetação brotou e apareceu. Naquele momento, ele entendeu o que significa a ideia da reza. Então Deus estava esperando Adão para rezar pela chuva, porque Deus ele queria que o Adão entendesse que as plantas precisam de chuva para crescer. E a chuva só pode vir de Deus. Como já falei em outras aulas, que existem 4 chaves que estão na mão de Deus, que somente Deus tem o direito e o poder de acessar isso: o sustento, de ter filhos e a chuva. E tem uma outra quarta. Mas a chuva é algo que está na mão de Deus. Por isso que existem jejuns quando que não chove e rezas especiais quando que não chove, porque é algo que está na mão de Deus, unicamente de Deus. Então Deus estava esperando que Adão ele entendesse o quanto que ele precisa de Deus para viver, o quanto que a reza dele é tão importante. A tal ponto que após isso, ele virou para todas as criaturas, para todos os seres vivos, e ele falou uma frase: vamos nos curvar e agradecer a Deus, o nosso Criador. Então nós aprendemos de Adão que Deus ele tem tudo para nós. Tudo maravilhoso já está preparado para nós. Só que o quê? Ele só está esperando a minha reza. A vaca tem o leite, mas ela precisa do bezerro vir lá e sugar. O pai tem os presentes para os filhos, mas se o filho não pedir, você não vai dar para ele. Quando a Torá fala essa frase que falamos antes, a Torá descreve: você deve servir a Deus. Servir a Deus, então ele irá abençoar o teu pão, a tua água e vai retirar todas as doenças de você. A Torá não falou a frase: vocês devem rezar a Deus. Vocês devem servir a Deus. Porque é um serviço, é um trabalho do coração. Mais do que o balbuciar das palavras, o mais importante da reza é você fazer de coração, você jorrar, abrir o seu coração perante Deus e pedir aquilo que você precisa, agradecer a Deus com sinceridade. Esse que é o mais importante da nossa reza. Falando sobre servir a Deus com coração, tem uma história muito longa, mas até engraçada, mas uma história verídica, que tinha um rabino que ele falava sempre nas suas prédicas, como que devemos dar o nosso coração para Deus. Entregar o coração a Deus. E tinha lá uma pessoa, um camponês muito simples, que ele tinha lá vários animais, e ele não entendia o que significava dar para Deus o seu coração. Então ele chegou em casa, ele virou para a esposa e falou: olha, o rabino falou que precisamos dar o coração para Deus. Então ele foi lá, fez o abate da galinha, pegou o coração da galinha, ele pediu para a esposa fazer um cozido lá, uma comida deliciosa, e ele foi para a sinagoga no meio da noite, abriu a arca sagrada, afastou os rolos da Torá e colocou aquela bandeja com o coração super
temperado dentro da arca sagrada. Ele fecha a cortina, dá um beijo e fala: Deus, eu estou aqui entregando o coração para o Senhor. Foi isso que o Rabino falou. E ele ficou muito feliz e voltou para casa. Na manhã seguinte, um pobre entra na sinagoga, ele começa a rezar para Deus, que ele está morrendo de fome, a família está com fome. E ele cheira lá um cheiro assim gostoso, assim um cozido, assim um tempero especial. E ele foi em direção à arca sagrada. Ele abre a arca sagrada, ele vê um prato com o coração lá cozido, com os temperos, com os acompanhamentos. Ele falou: Deus, o Senhor escutou a minha reza, muito, muito obrigado. Ele pegou a comida, correu para casa e deu para a família que estava morrendo de fome. Mais tarde, quando abriram a arca na reza, e o doador do coração, ele viu que a arca estava vazia, ele falou: olha, obrigado, Deus gostou do meu presente. Na noite seguinte, ele falou: sabe o quê? Eu vou pegar um coração maior, mais caprichado, com mais acompanhamentos, e ele traz para a sinagoga de novo, coloca na arca, e dessa maneira, na manhã seguinte, vem o pobre, cheira, vai lá e pega o coração e leva para casa. Depois ele pega um coração de um animal maior, pega um coração de um boi, um coração maior e maior e maior, com mais acompanhamentos, com mais temperos, e virou esse sistema. Durante várias semanas, o camponês trazia o coração, na manhã seguinte vinha o pobre e pegava aquele coração, levava para casa e estava todo mundo feliz. Um doou e outro recebeu, os dois pediram e agradeceram para Deus. Até que um dia, o nosso doador do coração, ele chega na sinagoga, ele já era tão de casa, tão bem acostumado com esse sistema, que ele já nem percebeu que tinha alguém na sinagoga, que o shamash, que o gabai, que o responsável da sinagoga estava lá presente ainda arrumando os livros. E o nosso amigo entra na sinagoga, vai direto na arca sagrada, abre a arca sagrada, afasta a Torá, coloca o prato lá todo recheado, super temperado, dentro da arca sagrada, fecha, e quando ele está saindo, o Gabai, o responsável da sinagoga, viu o cara e começou a gritar, e começou a xingar, e começou a envergonhar. Falou: você é louco? O que você está fazendo? Colocando comida dentro da arca sagrada? Imagina! E ele ficou totalmente perdido. Falou: não estou entendendo o que você está me criticando. Que você está... Imagina, faz semanas que eu venho aqui, todo dia, toda noite eu trago aqui um presente para Deus, e Deus acata, recebe o meu presente, e no mês seguinte o prato não está mais lá. Falou: você é louco? De onde você aprendeu isso? Falou: meses atrás, tantas e tantas vezes que o Rabino falou que nós precisamos dar o coração para Deus, o coração para Deus. E eu falei: tá bom. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o coração da galinha, o coração do boi, e foi o que Deus recebeu. E o cara começou a xingar e criticar ele. Falou: você está maluco? Não é isso que Deus queria falar? Não é isso que o Rabino queria falar? Ele queria dizer que você tem que dar o teu coração para Deus, não o coração da galinha, não o coração do boi. Eles estavam discutindo e de repente aparece o pobre. E o pobre, que já estava acostumado há semanas, ele vai em direção à arca sagrada, abre a arca sagrada e ele viu que o prato não estava mais lá. Ele começou a chorar e chorar e chorar, falou: cadê meu prato? Deus, cadê? Você me abandonou? Cadê a comida? Minha família estava tão feliz com essa comida deliciosa. E daí o Gabai da sinagoga juntou os dois acontecimentos. Ele entendeu que um estava doando e o outro estava pegando. E daí ele xingou os dois e criticou e criticou. Na prática, eles saíram de lá envergonhados. E este homem da sinagoga, responsável da sinagoga, ele teve um sonho naquela noite e avisaram para ele no sonho que ele iria morrer porque ele fez um grande pecado por ter envergonhado os dois e que o donativo que eles estavam fazendo, o doador do coração estava fazendo, era algo que, desde a época do templo sagrado,
não havia uma doação, um sacrifício, uma oferenda para Deus tão valiosa como esse coração que esse homem fez para entregar para Deus na Arca Sagrada. Ele foi lá no mês seguinte, pediu desculpas, etc. Mas, obviamente que ninguém vai fazer isso, mas a mensagem é que você tem que fazer o que você fizer. Faça de coração, faça com toda a sinceridade, faça da forma correta. Uns 2000 anos atrás, ou mais do que isso, quase 3000 anos atrás, antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado, 2500 anos atrás, as pessoas sabiam rezar. Elas tinham o vocabulário. Elas sabiam pedir, sabiam agradecer, e não existia um cronograma de reza. Não existia um livro de reza. Não existia o Sidur que nós usamos diariamente para rezar. Mas no momento que o primeiro templo foi destruído, que aliás são esses dias agora da destruição do templo sagrado, e os judeus eles foram para a Babilônia, foram para a Pérsia, foram para outras nações, para outros países ao mundo que já se falavam outros idiomas, e o hebraico original, sagrado, já foi esquecido. Então os judeus já não sabiam mais rezar adequadamente. Eles já não sabiam mais usar as palavras corretas para pedir e agradecer e rezar para Deus. Daí que apareceu Ezra HaSofer. Ezra HaSofer, Ezra o escriba, que foi o líder que levou os judeus da Babilônia de volta para Jerusalém. E ele foi aquele que participou da construção do segundo templo sagrado. Que, aliás, ele chegou em Israel exatamente Rosh Chodesh Av, do primeiro dia de Av, naquele ano. Então, esse Ezra Sofer, vendo a situação dos judeus perdidos, e os outros sábios, os outros Chachamim da sua época, eles acabaram criando uma reza de 18 bênçãos, que é chamado Shmona Estre, 18 bênçãos. E essa reza virou a parte central, ou mais importante, da reza. Mas, naquele momento, só existia o Shmona Estre, as 18 bênçãos. Mais para frente, anos mais para frente, eu acho que séculos mais para frente, veio o Rabban Gamliel, o grande sábio Gamliel, e ele percebeu que tinha muitos judeus hereges, judeus delatores, judeus perversos. Então ele criou uma 19ª bênção, que é o Velamal Shinim, falando sobre os hereges e os delatores, etc. Uma bênção pedindo para Deus para que nos protegesse dessas pessoas. Mais para frente, na época do Talmud, da Guimará, eles acrescentaram a parte inicial da reza, que é o Psukei de Zimra, versículos de louvores a Deus. E eles também acrescentaram uma brachá no começo, que seria o Baruch Shamar, e uma brachá no final, que seria o Ishtabach. Mais para frente, eles acrescentaram uma brachá antes, uma bênção antes da leitura do Shema Israel, e a bênção também depois da leitura do Shema Israel. E assim que foi o início da criação do Sidur, do livro de rezas. Então, na prática, nós rezamos 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. A reza da manhã e a reza da tarde está conectada com o sacrifício que era feito toda manhã no templo e o sacrifício da tarde diário do templo, que era chamado Korban
Tamid, que todo dia tinha um sacrifício de manhã e um sacrifício de tarde. Depois tem a reza da noite, que já seria mais opcional nesse sentido. No Shabat, nós temos 4 rezas, uma reza a mais, que é chamada de Musaf, de um acréscimo, e no Yom Kippur nós temos uma quinta reza, que é a reza de Neilá, que seria o encerramento do dia do trabalho, da reza do dia do Yom Kippur tão sagrado. Então, grande parte da nossa reza hoje é uma substituição aos korbanot, às oferendas, aos sacrifícios que eram feitos no templo sagrado. Então, muito da nossa reza nós estamos falando como que era aquele sacrifício feito de manhã, como que era feito de tarde, etc., com todos os mínimos detalhes. O Neshama Parim Sefateinu, no momento que nós falamos o procedimento dessa oferenda, Deus considera como se nós estivéssemos trazendo aquela oferenda no templo sagrado. Também esse Ezra Sofer, eles determinaram o horário fixo para fazer as rezas. Então a reza você faz de manhã, a partir do raiar do sol, até a quarta hora do dia. Se você perdeu, você pode fazer até meio-dia. A reza da tarde você pode fazer depois do meio-dia até o pôr do sol. E Arvit, da saída das estrelas até meia-noite. E se você perdeu, você pode fazer até antes da aurora, do raiar do sol. Então tem vários horários, mas não vamos entrar em todos os mínimos detalhes. Tefilá. Tefilá significa reza. Só que a palavra tefilá, o que ela tem a ver com reza? Tem duas traduções, tem duas interpretações dessa palavra tefilá. Uma explicação que vem da palavra palel, pei lamed lamed, que significa julgar. Porque a hora da reza é o momento de julgamento, que você tem que se julgar, fazer um autobalanço e pensar, o que realmente eu preciso de Deus? O que eu vou pedir dele? E, ao mesmo tempo, eu devo me julgar, será que eu mereço? Ou quanto que eu mereço? Ou o que eu posso fazer para me aproximar de Deus, para me conectar mais dele? E dessa maneira, eu vou merecer ou eu vou poder pedir mais. Uma segunda explicação de tefilá significa conexão, ligação. Quando a pessoa ela está rezando, ela está se conectando com Deus. E isso, na verdade, essa que é a diferença do ser humano e qualquer outra criatura. Só um ser humano que ele pode se conectar com Deus dessa maneira. Rezar para Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus, ou até chorar, reclamar e assim por diante. A melhor maneira de nós rezarmos é sempre na sinagoga, e melhor ainda com um minyan, com 10 homens judeus reunidos. Mas se você reza sozinho, se você estiver onde você estiver, sempre a sua reza seja com sinceridade e Deus ele vai acatar e vai receber a tua reza. Porque a reza, a tefilá, ela tem a força de mudar as decisões de Deus. De mudar ou cancelar, anular um decreto celestial. Pode ser a pior situação. Pode já ter sido carimbado e decretado algo terrível sobre a pessoa, Deus nos livre. Se você reza de verdade, você tem a força de mudar um decreto celestial. E muito melhor, se você fala com um grande tzadik, com um grande rebbe, com um grande mestre espiritual judaico, que seria o nosso rebbe. Dessa maneira, eles têm os pauzinhos, as formas de mexer os pauzinhos lá em cima, eles têm um acesso privilegiado
para poder mudar decretos. Tem várias e várias histórias do Baal Shem Tov sobre isso, e do nosso Rebbe existem milhares e milhares de histórias conhecidas e mais milhares de histórias desconhecidas. Que como alguém não podia engravidar e pediu para o Rebbe rezou por ele e aquela pessoa engravidou. A pessoa a pessoa precisava de dinheiro ou precisava sair de um apuro, de uma situação irreversível. E o Rebbe rezou por ele, porque o Rebbe tem um acesso, um connection lá em cima, privilegiado, muito maior do que o nosso. Mas uma coisa interessante é que a reza de todos para Deus tem o mesmo valor e a mesma importância. Por isso que tem dois salmos, dois Teilim, que têm as mesmas palavras. Tem um versículo, um salmo que fala Tefilá le Moshe, uma prece de Moshe Rabbeinu, de Moisés, e tem um outro salmo que diz Tefilá le Ani Kiatov, a reza de um pobre. A reza do pobre, a reza de Moisés, a reza do rico, do pobre, do grande tzadik ou do grande perverso. Se você reza para Deus com sinceridade, Deus ele recebe e Deus ele te responde. Existem várias regras, várias leis de como rezar, de como se preparar para reza, para que ela seja da forma correta e que ela seja realmente atendida. Primeira coisa, antes de rezarmos, precisamos fazer o Netilat Yadayim, a ablução das mãos, a lavagem das mãos, para tirar qualquer tipo de impureza das mãos. Pegamos um copo, uma caneca e lavamos uma vez na direita, uma na esquerda, uma na direita, uma na esquerda, uma na direita, uma na esquerda, do punho para baixo, jogando bastante água para molhar todo o punho. E dessa maneira você está puro, você está preparado para a reza. Você deve estar vestido adequadamente do pescoço para baixo, coberto, e não está sem roupas ou mal vestido, porque você não iria na frente de um rei falar dessa maneira. Então, você vai falar com o rei dos reis, quanto mais que você deve se vestir adequadamente. O local onde você se encontra tem que ser um lugar limpo e puro. Não no banheiro, não no lugar com sujeira, com lixo, um lugar cheirando mal. Você tem que limpar o teu corpo antes de começar a rezar a Deus. Você tem que ir ao toalete para realmente não ter que parar no meio da reza. Você tem que estar limpo, dentro e fora. E você tem que estar limpo dos pensamentos, sem besteira na cabeça, sem outras preocupações, para você se preparar para poder rezar adequadamente. Quando a pessoa está fazendo esta reza silenciosa, que é o Shmona Esrei, essa reza silenciosa de 18 ou 19 bênçãos, tem mais algumas regras. A pessoa ela tem que estar de pé, com os pés juntos, como se fosse um anjo, com submissão total a Deus. É uma reza que fazemos com silêncio absoluto. Nessa reza, em particular, precisa estar virado em direção a Jerusalém, que ali seria o lugar mais sagrado do mundo. Então, no Brasil, nós rezamos em direção ao leste, que seria em direção a Israel, a Jerusalém. Depende de onde você estiver no planeta, você deve sempre estar virado em direção a Jerusalém. E falar as palavras. É importantíssimo o balbuciar, mexer os lábios quando você está fazendo a sua reza. Porque dessa maneira você não está usando só o seu pensamento, mas você está falando também com as palavras, com a fala, e como se fosse uma ação. O fato que está mexendo os lábios é como se você estivesse trazendo para o mundo físico mais baixo, para realmente ter esse poder. O interessante é que na coluna vertebral, nós temos 18 vértebras, 18 ossos na espinha dorsal. A espinha dorsal
é aquela que manda mensagens da cabeça para o corpo inteiro. E essa que é a mensagem também da reza. No momento que a pessoa está rezando, ela está trazendo vida da cabeça, ou seja, de Deus, para todo o resto do corpo, para todo o meu judaísmo, para todas as minhas ações que eu estou fazendo durante o meu dia. Então, uma das partes mais maior parte do nosso corpo é realmente a espinha dorsal. E dentro dela tem todo o sistema nervoso do corpo todo. A espinha, ela tem 18 vértebras, que isso, na verdade, é o que considera a espinha. E isso está ligado com as 18 brachot, com as 18 bênçãos do Shemona Esrei, da reza silenciosa de 18 bênçãos, que é, na verdade, o que traz toda essa energia para a nossa vida. Hoje eu estava no meu fisioterapeuta RPG, e ele me falou que realmente que existe uma 19ª vértebra. E é muito pequenininha, que na maioria das pessoas não aparece, mas essa 19ª está ligada também com essa 19ª bênção que foi acrescentada na nossa reza, na reza do Shemona Esrei. Tem aquela história que eu já contei também outras vezes, do Baal Shem Tov, o grande mestre, que ele estava no final do Yom Kippur, no Neilá, e ele estava pálido e tremendo, e ele travou. No meio da reza, ele parou e não continuou a sua reza. E todos os seus discípulos estavam lá, rezando, chorando, implorando, porque eles entenderam que havia um decreto celestial muito pesado contra o nosso povo. E lá na sinagoga do Baal Shem Tov, em Mezebuz, havia um jovem camponês ignorante que nem sabia rezar. E no momento que ele viu todo mundo chorando e rezando e pedindo para Deus, ele vira para Deus, ele fala: Olha, Deus, eu não sei rezar, eu não sei ler o Sidur, eu vou rezar da forma que eu sei. E ele começou a copiar o, o cucurico do galo. Cucurico, cucurico, cucurico. E todo mundo queria bater nele. O que você está gritando que nem um animal aqui no meio da sinagoga do Baal Shem Tov? E o Baal Shem Tov falou para que deixassem ele continuar rezando. E naquele momento, o Baal Shem Tov continua a sua reza com alegria, com felicidade. Ele disse, graças a esse cucurico desse camponês simples, que o decreto celestial foi anulado. Por quê? Porque ele fez de coração, ele fez de uma forma sincera, ele fez de uma forma sem pensar em nada, só pensando em Deus. Fala o grande mestre Rabi Yohanan e Rabi Elazar, que mesmo que uma faca, uma espada afiada está no pescoço da pessoa, ela nunca pode abandonar a esperança, nunca pode largar a esperança e a fé em Deus para que ele realmente tenha misericórdia e salve aquela pessoa. Nunca abandone a reza, nunca deixe de rezar para Deus. O Zohar, a Kabbalah, explica que na nossa reza, no nosso Sidur, nós temos, na reza da manhã, nós temos 4 etapas, 4 partes da nossa reza, que é, para quem tem o Sidur, é o Psuquê de Zimra, os versículos de louvor, depois as bênçãos antes do Shema Israel, depois o próprio Shema Israel e, por último, o Shemona Esrei, a reza silenciosa das 18, 19 bênçãos. E ele fala, o Zohar, que essas 4 etapas estão ligadas com os 4 degraus da escada daquele sonho que o patriarca Jacó ele teve. O patriarca Jacó, antes que ele saiu de Israel, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele teve um sonho e ele viu anjos subindo e descendo as escadas. E aquela escada tinha 4 degraus.
ligado com esses 4 níveis da reza. E quer dizer que cada parte da reza você vai subindo para um nível mais alto, mais elevado. E está explicado também que esses 4 degraus, 4 partes da reza, estão ligados com os 4 mundos espirituais. Começando com a parte mais baixa, que é o mundo de Asiá, o mundo de Yetzirá, o mundo de Beriá e o mundo de Atzilut. Quer dizer que cada etapa da reza é uma preparação, é um degrau, é uma alavanca para você subir e avançar para o próximo nível da reza. Por isso que tem o Sidur. Sidur vem da palavra Seder. Sidur é o livro de rezas. E Seder significa ordem. Ordem da nossa reza. Então nós estamos rezando e avançando cada vez mais na nossa aproximação de Deus. Só é interessante que quando foi criado o Sidur, o primeiro Sidur, na verdade, ele foi criado aproximadamente no ano 850 pelo grande mestre Rav Amram Gaon de Sura, que era na Babilônia. Ele foi o primeiro que organizou um Sidur, o livro de reza. Uns 50 anos depois, um grande sábio mais famoso, o Reb Sadia Gaon, ele também lá na Babilônia, ele criou um Sidur já com explicações em árabe. E depois foi avançando, vários e vários Sidurim, cada um foi desenvolvendo mais e mais. O Maimônides escreveu um Sidur e assim foi avançando. Depois os grandes cabalistas em Tzfat criaram mais Sidurim, até que hoje nós temos muitas e muitas versões dos nossos Sidurim, dos nossos livros de reza. Mas, de qualquer maneira, o mais importante é você pegar um Sidur, pegar um livro de reza e rezar para Deus com todo o coração. Pedir e agradecer, porque Deus ele atende e nós precisamos continuar rezando cada vez mais para Deus e que Deus atenda às nossas preces e que Deus atenda aos nossos pedidos. E o pedido mais importante é que Ele traga saúde para todos, sustento para todos, mas o mais importante é que Ele traga a redenção, Mashiach, a vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.